E a gente começa o Mais Vida dessa sexta-feira falando sobre um assunto muito importante. Imagine a seguinte situação: você acabou de ter um lindo bebê e esperava estar transbordando de alegria durante esse período, não é mesmo? Mas, ao invés disso, você se sente dominada por sentimentos como medo, dúvida, tristeza e confusão. Muitas vezes, essa reviravolta de sentimentos pode estar atrelada à depressão pós-parto. Muita gente não sabe, mas essa vilã que acomete 15 em cada 100 mulheres também tira o sono de muitos homens. Pior, ela manda embora a disposição, o apetite e principalmente a alegria de serem pais. Como é possível superar esse problema? Por que um tratamento deve ser estabelecido o quanto antes? Quem vai responder essa e outras questões agora aqui pra gente é a ginecologista e obstetra, doutora Anne Caroline Andrade. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Mais Vida dessa noite. Prazer recebê-la aqui hoje. Tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vinda, viu? Muito bem, assunto sério e muitíssimo importante, que às vezes as pessoas não dão a devida atenção. Mas, doutora Anne, vamos começar explicando para quem está em casa qual é a diferença básica, né, entre a tristeza e a depressão pós-parto. Bom, a tristeza, ela acomete a mulher geralmente a partir do 3º dia pós-parto e pode seguir até 15 dias pós-parto. E ele some sozinho. Essa tristeza, ela vai embora espontaneamente. Já a depressão pós-parto, ela inicia depois da 3ª semana do parto e pode persistir por muito tempo se ela não receber um tratamento, uma rede de apoio adequada. Os maridos, os homens também sofrem desse mal, doutora? Sim, cerca de 10% dos homens podem sofrer com a depressão pós-parto. Geralmente, eles ficam num sentimento de que eles estão excluídos da situação. E geralmente acomete aqueles pais que já têm uma predisposição depressiva, né, que já tiveram eventos depressivos previamente, ou geralmente no nascimento do primeiro filho. Existe uma explicação, a palavra é até difícil, neurobioquímica para essa depressão pós-parto? Assim, a depressão, a mulher gestante, ela está num nível hormonal muito alto. E assim que nascem esses hormônios, o estrogênio e a progesterona, eles caem bruscamente. Então, sim, tem uma privação hormonal que mexe com todas as emoções da mulher que estão ali no estado de euforia máxima e, de repente, ela se vê em baixa. E aí, associados aos fatores de privação de sono, de cansaço, acaba gerando uma série de fatores para poder desencadear a depressão. Agora, tem como diferenciar o que seria, vamos dizer assim, uma depressão pós-parto, que ela é mais longa, creio eu, né, mais intensa, aquele início de depressão, algum momento de tristeza mais simples ou mais reduzido? A diferença, basicamente, é você tentar notar o período que ela ocorre. Se é logo após o parto, em que ela fica cansada, fica apática, às vezes não sente aquela vontade de ficar com o bebê durante muito tempo, quer deitar, quer dormir. Pode ser uma coisa momentânea que vai sumir e ela vai começar a ser aquela pessoa que ela era antes do parto. A depressão não, ela começa a surgir depois de um mês, 3 semanas que o neném nasceu. E aí ela fica apática, não quer fazer as atividades diárias dela, ela fica realmente depressiva, num humor deprimido. Ela não tem vontade de fazer nada e não quer fazer nada. Então, basicamente, a diferença do tempo que esse sentimento de tristeza começa realmente a aparecer. Muito bem, então quer dizer que a tristeza, ela já vai ali logo de início. Teve o parto, já começa a se sentir triste. Agora, quando é que a mulher começa a perceber que não é uma tristeza comum, que não é algo passageiro, que é um sintoma mais grave, que pode ser uma depressão? Quando ela realmente perde essa vontade de querer fazer as coisas. Ela não tem vontade de voltar a trabalhar, se ela for, por exemplo, estiver terminando a licença maternidade dela e ela falar, vou perder meu emprego, mas tudo bem, eu vou ficar aqui em casa, vou deitar, vou dormir. Ela não tem vontade de sair, ver as amigas, ver a família. Ela quer basicamente ficar reclusa no canto dela, vivendo dia após dia, sem nada de muito emocionante acontecendo.
Agora, doutora, nós vivemos numa sociedade onde as relações são muito, às vezes, conturbadas e nem sempre o parto é um momento 100% feliz. Tem muitas mulheres que não desejam ter os seus filhos e acabam tendo por algum motivo, ou brigam com o cônjuge, enfim, são várias as circunstâncias. Como que a pessoa que teve esse momento, de repente, de tristeza pós-parto, percebe que é uma tristeza passageira ou que ela precisa procurar uma ajuda ou um possível tratamento? Na verdade, geralmente não são as pacientes que notam essa necessidade de ajuda. É a família, geralmente é o marido, a mãe da paciente, é uma amiga que vê que ela não está se comportando como ela era, que ela não está buscando ela não é aquela pessoa de antes. Então, ou o próprio médico, o obstetra ou o pediatra do bebê nota que a paciente não está feliz. Chora fácil, não se alimenta direito, não consegue dormir direito, por mais que tenha sono. Então, é uma série de fatores que a paciente vai notando, perda de peso, que a paciente e os familiares, amigos ao redor vão notando que não está uma situação comum. Agora, a depressão pós-parto, ela é mais comum, mais frequente após o nascimento do primeiro filho ou ela também pode acontecer com a mesma frequência nas demais gestações? Assim, a paciente que tem uma depressão no primeiro filho, ela tem uma chance maior, uma recorrência de até 50% de ter depressão novamente num segundo filho. Mas também isso vale para qualquer pessoa. Se ela já teve um transtorno depressivo antes da gestação, a chance dela ter de novo durante uma gravidez aumenta. Então, se ela teve já na adolescência, por exemplo, o risco de acontecer isso pós-gravidez também é alto? É alto, é alto. Então, nesses pacientes já tem que começar a ter um cuidado desde o início da gestação para preparar ela para tudo que vai acontecer a partir de agora, né? Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai continuar com esse papo. Você pode e deve mandar a sua pergunta aqui para o nosso programa, que é ao vivo para todo o Brasil. São 8h44 ao vivo para todo o Brasil, nosso Mais Vida na tela da Rede Vida. E a gente continua falando sobre depressão pós-parto com a ginecologista obstetra, doutora Anne Caroline. Doutora Anne, eu queria fazer uma pergunta a respeito do passado das pessoas. Quem já teve depressão em algum momento da vida, homem ou mulher, pode, de alguma maneira, desenvolver essa depressão pós-parto? Sim, as pessoas que já tiveram transtorno depressivo, elas têm uma predisposição maior, até 50% de chance de ter um evento nesse momento. Agora, a gente sabe que tomar medicamentos durante a gravidez é muito perigoso. Existe algum medicamento para tratar a depressão que não afete o feto? Sim, existem medicações seguras que devem ser usadas, até porque os benefícios superam o risco. Então, a gente tem 2 classes de medicamentos que são liberadas durante a gestação. E no caso da amamentação, tem alguma recomendação especial? Na amamentação, já a gente pede para a paciente tomar a medicação, esperar pelo menos umas 6 horas, então esvaziar a mama, desprezar aquele leite e para depois oferecer a mama para a criança não ficar sonolenta por causa dos medicamentos. Agora, e no caso de uma depressão que não foi tratada? Corre o risco do quadro evoluir, de ocorrer de repente o suicídio? Pode chegar a isso? Pode. São poucos os casos de mulheres em depressão pós-parto que chegam de fato ao suicídio, porque elas criam um vínculo muito grande com o bebê, então não querem deixar eles desamparados, mas em casos extremos realmente pode chegar a esse extremo, da paciente chegar a achar que ela realmente não é capaz de cuidar da criança e ela cometer o suicídio. Doutora, vamos às perguntas dos telespectadores? Programa ao vivo, você pode e deve participar com a gente. 11 95033 6870. Envie a sua pergunta para o nosso programa. A pergunta vem da Paula Marcela, de Umuarama, Paraná. Qual a importância, doutora, do ato de amamentar na prevenção de depressão pós-parto? Bom, o ato de amamentar, ele cria um vínculo entre a mãe e o bebê, né? Então, isso faz com que a paciente realmente queira estar bem para aquela criança que ela tem que cuidar. E fora que durante a amamentação a gente libera diversos hormônios de felicidade que ajudam no tratamento.
Muito bem. A Karina Anjos, de Curitiba, Paraná, um beijo para todo o pessoal de Curitiba, sempre acompanhando aqui, mandou: em relação ao filho, doutora, o que a mãe pode fazer quando está com depressão pós-parto? Bom, ela tem que procurar ajuda, ela tem que reconhecer que ela tem um problema e pedir ajuda, seja para a família, para os amigos, para o médico dela, para o obstetra, para o pediatra, em quem ela tenha confiança para seguir um tratamento e tomar as medicações que forem recomendadas. Essa é a parte mais difícil, né? Porque às vezes a mulher se sente fraca, fala: poxa, acabei de ter o neném, eu não vou conseguir cuidar sozinha, eu não vou conseguir fazer tudo. Exatamente, é um boom de emoções, né? Ela tem um bebê novo, é uma rotina totalmente diferente, ela não dorme direito, ela não se alimenta direito, ela ficou em segundo plano para a maioria das pessoas, né? As pessoas vão visitar, vão direto no bebê, não vão na mãe. Então, ela também se sente meio deixada de lado, mas ela tem que reconhecer que isso é um processo que é adaptativo e que vai passar. A Pedrina da Rocha Leite Antônia, de São Paulo, pergunta: existem formas de prevenir essa depressão pós-parto, doutora? Assim, prevenir não tem um jeito, mas se você já sabe, se você já tem um histórico de depressão anteriormente, é bom você começar a procurar ajuda, nem que seja com uma terapia, conversar com outras mães, outras gestantes, para saber o que vai vir pela frente e confiar no seu médico, em quem você escolheu para te acompanhar, para te orientar da melhor forma possível. Não ter medo de expor os seus sentimentos, seus medos, anseios, que sempre tem um jeito de contornar a situação. Muito bem, a todas as mamães que estão passando por isso nesse momento, fica o conselho então de não ter vergonha de pedir ajuda. Isso pode acontecer com qualquer mulher no mundo, tá? Isso não faz com que você seja uma mãe menos especial do que as outras, né, doutora? Com certeza. Tá aqui a doutora Anne Caroline Andrade. A gente gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Aqui hoje. Espero que com essa entrevista a gente tenha ajudado muitas mamães aí que estão nos assistindo. E quem quiser entrar em contato com a doutora, o telefone é 11 95413 1407. E no Instagram, @doutora.aneandrade, igual tá aparecendo aqui no vídeo. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês.